Fala galera, tudo beleza com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Connect. E hoje a gente vai falar sobre revisão básica. Essa daqui é uma Groove Riffing 50, tá? Configuração básica aqui, grupo SLX 112, tá? Rodinhas WTB, pneu Shaoyang Zippering com tubeless, tá? A bike é muito legal, tem um freiozinho bacana, tá? Vamos focar aqui para vocês. MT501, beleza? Suspensãozinha Ricon, tá? Mas vamos lá ao que importa. Essa bike aqui, ela é de um cliente meu. A gente atendeu ele de uma forma diferenciada, como vocês sabem e tudo mais. E depois daquela montagem, como a gente fez no vídeo da Riff, com todos os detalhes, tudo bonitinho, eu peço para eles voltarem 300 e poucos quilômetros para a gente fazer uma revisão como cortesia. E aí eu quero mostrar para vocês hoje o porquê que a gente faz isso, tá? E o que isso tem a ver com performance e redução de custo no futuro, certo? Esse é o nosso foco, a gente precisa falar disso, tá bom? E aí a gente dá uma ideia para vocês fazerem na casa de vocês também, um acompanhamento mais de perto na bike e o quanto isso modifica a realidade de gastos, tá bom? Vamos que vamos! Bom galera, eu quero explicar para vocês o passo a passo, o tintim por tintim de uma revisão básica, tá? Depois, por último, a gente vai resolver aquela pergunta, responder aquela pergunta que eu fiz para vocês do porquê, diabos, eu faço uma revisão com 300 km na bicicleta. Show! Primeira coisa que eu me atento é nos defeitos que ela apresenta, visual ou não visualmente, beleza? E também, principalmente, no que o cliente me manda de dado. O que ele está reclamando? O que a bicicleta teve? O que ela apresentou nesse tempo? Show de bola! Ele reclama de uma possível dificuldade em troca de marcha. Não está muito legal e a gente sabe que um SLX 12 tem que ser praticamente perfeito. Para começar, eu faço um check em todos os pontos onde tem eixos que mexem, tá? O que seria isso? Caixa de direção, movimento central e os cubos, tanto dianteiro quanto traseiro. Beleza. Como é que eu testo cada um desses? Depende do que você está testando. Vamos testar cubo de roda? O que eu pego? Eu pego o pneu por aqui, pneuzinho com uma calibragem relativamente cheio, e torço ele para lá e para cá. O que eu quero sentir? Meu eixo está aqui. Se eu tenho esse movimento em relação ao meu eixo. No caso aqui, eu não tenho nada. Vou testar em outro ponto, aqui em cima, perpendicular aqui. Como é que eu faço isso? Dessa forma, é mais difícil. Vou testar um outro ponto, para não ter problema, para eu não ter dúvida de que está tudo certo. Faço a mesma coisa na frente. A frente gira, né? Então é mais difícil de você fazer. O que eu faço? Eu travo meu braço aqui no guidão, seguro no crown aqui da suspensão e faço o teste exatamente aqui em cima, ó. Zero folga. Quando você sente folga, o que acontece? Normalmente você vai ouvir um toc, 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 bem baixinho, ou se você não conseguir ouvir, você vai sentir na mão que existe um movimento de fim de curso, batendo para lá e batendo para cá. Isso pode significar duas coisas. No caso da sua roda ser de esferas, do teu cubo ser de esferas, como esse daqui, que o cone de esferas está longe delas. E a gente pode dar uma apertada para melhorar isso daí. Ou se tua bike usa rolamento, ela está com algum problema ou de rolamento ou de fechamento do eixo. Show? Nesse caso aqui, não temos problema nenhum. Próximo teste que eu faço. Caixa de direção. A caixa de direção é facinho de você testar no chão. Põe a bike no chão, freio dianteiro, faz pequenos movimentos para frente e para trás. Se ela tiver um toque, 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 ou uma folguinha que você sente o eixo, o garfo aqui, fazer isso daqui, existe folga. E aí a gente vai usar esse parafuso aqui de cima para eliminar, como vocês já sabem, tá? No caso aqui, a gente tem uma folguinha pequena. E como é que eu testo com ela no ar? Freio, da mesma forma, e faço na roda, ó. E tomo cuidado, porque existe a possibilidade de você confundir folga em caixa de direção com a pastilha andando dentro da pinça. Então você aperte firmemente o freio aqui e faça o seu movimento para frente e para trás. Quer fazer um double check aí? Segura aqui por baixo do crown e mexe.
tem um pouquinho de folga e é normal, era tudo novo. Há 300 quilômetros atrás, ela foi dar os primeiros rolês dela, então faz parte. E por último, movimento central. Movimento central, a gente precisa distinguir se ele der folga, se é do movimento em si ou se é do pé de vela. Como é que a gente faz isso num Rolotec igual a esse? Primeira coisa, eu vou checar por folga. Botei ele nessa posição, seguro uma mão em cada braço e checo fazendo força para lá e para cá e ao contrário, para ver se ele tem o mesmo toque-toque da roda. Chequei nessa posição, boto aqui também e checo. Vamos supor que tenha dado alguma folga. Como é que eu procedo para saber se é no pé de vela ou se é no movimento central? São duas partes aqui, concorda comigo? Se a folga for nesse lado aqui e for só no pé de vela, ela não vai apresentar folga do lado de lá. Se a folga apresentar para os dois lados, é movimento central. Chique? Estamos de acordo? Feito isso, o nosso próximo passo é o quê? Ferramentas ou instrumentos de medição, de aferição, que muita gente deixa passar batido por aí. O que eu tenho aqui? Um modelo de medidor de desgaste de corrente original Shimano, um modelo de medidor de desgaste de corrente com escala da Parktool e aqui um simples paquímetro. O que a gente vai fazer com esses caras? A primeira coisa é o seguinte, um dos primeiros passos para você aumentar a tua performance é saber o que está acontecendo com a tua bike e o primeiro passo para você diminuir custo é você se programar para as manutenções futuras, para as durabilidades que as suas peças vão ter. E o que eu quero dizer com isso? Que a gente precisa criar uma bagagem, um arquivo de informações, os dados necessários para que a gente consiga acompanhar o desenvolvimento dessa bicicleta e o quando ela vai precisar de manutenção, pelo menos de forma preventiva. Pode ocorrer uma quebra? Pode. Não está no nosso controle. O que está no nosso controle? Manutenções preventivas e periódicas. Show! Então, para que eu vou usar o meu paquímetro? Primeira coisa, desgaste de pneu. Aqui a gente tem, eu já tinha medido antes, 2,16 na traseira contra 2,25 aqui na frente. E é simples, pô, que frescura, vou ficar medindo sulco? Vou ficar medindo sulco porque eu quero que esse pneu dure o máximo possível. Tá? A expectativa do meu cliente já é alta, ele quer que esse pneu dure 4.000 km, porque ele está acostumado com Maxxis. A gente vai aprender, vai facilitar essa vida útil maior fazendo rodízios periódicos, beleza? Então aqui eu tenho 2,16 versus 2,25 e a medida original dele que eu já medi é 2,32, beleza? Então o que eu faço? Anoto esses valores. Por enquanto vai no papel, depois eu tenho um sistema. Você não precisa ter sistema, anota no papel, anota no teu celular. Show? Vocês vão saber o que a gente vai fazer com esse dado depois. Então primeira parte, beleza. Segunda parte eu quero saber é medir desgaste de corrente. E aí aqui eu não tenho nem 0,25 de desgaste de corrente. 300 km é pouco para eu saber o que é, mas se tiver um problema crônico, já vai apresentar para mim o quanto antes. Tranquilo? Guarde esses dados, daqui a pouco a gente volta a falar neles. Lembra que eu conversei a respeito de você de defeitos aparentes e não aparentes? Então, e também sobre os inputs que o cliente dá, meu cliente não reclamou disso daqui, ó. Mas isso daqui está errado, completamente errado. E assim, um vacilo da minha parte deixar passar isso da primeira vez. O que muito provavelmente isso daqui significa? Significa que o comprimento da corrente ou a tensão desse cage aqui estão errados. Então a gente vai checar. Mas primeiro a gente vai para a limpeza. E falando de limpeza, eu quero mostrar para vocês agora o passo a passo. Vou botar as etapas aqui, vou falar das etapas para vocês e depois eu começo a fazer a manutenção. Tá legal? Então vamos lá. Vou compartilhar com vocês o meu caderno porque todas as vezes eu faço um processinho desse daqui. Então vamos lá. Todo o processo que eu faço aqui dentro, ele é balizado em quatro pontos. O primeiro é a observação. O segundo é o meu planejamento em função do trabalho que eu tenho que fazer. Depois a limpeza, eu não trabalho antes de estar com o equipamento limpo. E depois a execução. Show de bola? Então
Então, na observação, como eu falei para vocês, eu quero descobrir quais são os defeitos que o cliente me passou e quais são os problemas aparentes e não aparentes que eu verifiquei na bike. Show? Tendo em vista tudo isso, o que a gente vai fazer? Um planejamento. E essa é a parte que difere um trabalho bem feito de um mal feito. Tá? Então tá, o que o cliente me falou? Tenho anotado. Quais são os defeitos? Tenho anotado. Então vamos lá, vamos desmontar a roda, vamos fazer uma limpeza completa, vamos conferir aquelas folgas, se elas precisam mexer ou não. Então a gente está falando de cubo, de movimento central e de caixa de direção. Aí a gente vai partir para ajuste de freio, transmissão, a gente vai sair para dar uma volta, validou a bicicleta, ela está perfeita, aí a gente vem para o acabamento, certo? E aí lá no final a gente responde o porquê que o João quer fazer uma revisão em 300 km e como isso justifica aumento de performance e redução de custos, beleza? Bora para a limpeza. Galerinha, fala pra mim se não fica muito mais legal quando a bike tá assim, limpinha, tudo certinho. Não é muito mais fácil? Não é muito mais legal? Não motiva muito mais trabalhar dessa forma? Então por isso que eu sempre lavo. E aí com as limpezas aparecem outras coisas, né? Vamos ver aqui se tá tudo bem. Aqui tá tudo bem, mas a possibilidade de você tirar essa roda, colocar no lugar e ela fazer barulho é gigante. Então você já aproveita esse momento para dar esses checks. Aqui tá tudo bem também, tá? Uma outra forma, puxa, eu tenho um free hub barulhento, como o caso desse daqui. Como é que a gente checa? Apoia o dedo aqui, ó, nas duas pastilhas, só apoia o dedo. Você vai sentir se ela vibra ou não. Se ela estiver pegando, ela vai vibrar. Ou aqui, ou aqui. Aí você olha por aqui na hora do ajuste. Vamos ver como é que fica legal para mostrar para vocês. E olha lá, ó. Tem um espaçamento lá e um espaçamento cá. Beleza? Não pega. Então essas são diquinhas aí para na hora da revisão você ter o seu trabalho facilitado. E agora a gente vai mandar bala, beleza? Agora é hora do rock and roll. Bora? Na ordem, o que a gente vai fazer primeiro? Primeiro a gente vai fazer o ajuste dos freios. Se você quiser fazer até sem a corrente aqui, ó, deixar a corrente fora, legal, porque o cassete vai girar junto, vai te ajudar a ouvir se aqui, bem aqui onde estão as duas pastilhas, se elas estão pegando ou não, beleza? Vocês viram que elas não estão pegando porque eu botei o dedo aqui e não vibrou, só que ali a minha centralização tá assim, ó. Meu disco tá aqui e a pastilha tá aqui. Na verdade, minha pinça tá aqui. Concorda comigo? Lá tá assim, ó, bem para cá. Eu quero centralizar. Então, o trabalho que eu vou fazer nesses dois parafusos aqui, ó, é de centralização da pinça, para que os dois pistões saiam a mesma coisa. A gente não tenha a deformação da sede deles num futuro e que a pastilha gaste o mais uniformemente possível, beleza? Então vamos lá, formas de se fazer isso. Eu gosto, depois de ela estar ajustada, eu gosto de olhar e perceber onde é que está a variação, se é aqui embaixo ou se é aqui em cima. No caso aqui, a gente tem mais ou menos um paralelismo, então a gente tem que jogar essa pinça para lá mais um pouquinho e aqui em cima a mesma coisa. Então eu vou soltar só esse parafuso aqui e vou fazer com que ela afaste aí meio milímetro. Vou soltar o parafuso de cima agora. E vou afastar ela meio milímetro também. Vamos fazer um teste? Ó, lá embaixo pegou. Tá até freando a roda, ó. Então aqui eu passei do meu ponto. Abro aqui de novo, volto um pouquinho aquilo que eu empurrei. Vamos fazer um teste? Maravilha. Agora já era. Em definitivo, eu vou lá no manete agora, aperto o meu freio e giro novamente aqui para ver se está livre mesmo, né? Vamos lá, apertei o freio 2, 3 vezes. E agora eu giro. E aqui na frente a gente vai proceder da mesma forma. Primeiro eu vou verificar aqui como é que tá
o meu posicionamento da pinça em relação ao disco e vou fazer os ajustes. Que eu preciso dar um tapa aqui em cima. Vamos ver. Centralizado e sem pegar em nada, olha o silêncio. Show. Ajuste de freio, beleza. Bike limpinha. Agora a gente vai partir para uma coisa que dá muita dúvida na cabeça das pessoas, que é ajuste de transmissão. Quanto mais top for seu grupo, maior a probabilidade dele funcionar bem com ajuste fora. Por que eu digo isso? Porque ele é bem preciso. Então se ele sai um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, ele vai continuar trabalhando numa boa. Diferente de um grupo básico que precisa estar extremamente em cima, porque a folga dele é desse tamanho. Qualquer coisinha a mais que você deixa, ele já fica fora. Tá? Isso falando de uma forma bem simples. Depois a gente pode fazer um vídeo baseado em eficiência de grupos de transmissão. Tá? Beleza. Aqui a gente precisa de um passo a passo. Sempre que a gente for querer aumentar qualquer coisa, melhorar qualquer coisa, ou sempre tirar o máximo, a gente bola um processo. Toda vez que tem um processo, você consegue voltar no processo e analisar os defeitos. Show de bola? Então, para quem já conhece o trabalho do canal aqui, se a gente vai fazer um ajuste de transmissão, a primeira coisa que a gente vai fazer é alinhar a gancheira. Põe o alinhador de gancheira aqui, trabalha o alinhamento de gancheira e daí procede com os ajustes. Como é que a gente vai fazer então? Alinhador de gancheira, acerta o alinhamento aqui e aqui, para a gente garantir um paralelismo do câmbio em relação ao cassete. E aí a gente passa para os ajustes. Soltei o câmbio, soltei o cabo, fiz o ajuste de gancheira, volto o câmbio para o lugar, faço o ajuste de limitação inferior, jogo ele com a mão lá em cima, faço o ajuste de limitação superior, tá? Passo o cabo, passei o cabo, faço o teste marcha a marcha, deu certo, não deu certo, faz os pequenos ajustes aqui no esticador de microajuste e aí a gente sai para dar um rolê e validar. Precisou de um ajustinho durante o pedal? Faz. Fez o ajuste, arrumou lá em cima, ferrou embaixo, ou arrumou embaixo, ferrou em cima, tem alguma coisa que ainda não está legal. Na hora que a gente solta o cabo, a gente já aproveita para ver se ele está se movendo bacaninha dentro do conduíte. Isso é uma das causas nos grupos mais básicos, essa é uma das causas que mais atrapalham aí. Ah, puxa, o grupo está reguladinho. Por que você sabe que está reguladinho? Porque na hora que você puxa o cabo, ela sobe e marcha legalzinho. Na hora que você solta, não desce. O que aconteceu? Às vezes juntou ferrugem aqui dentro no conduíte, às vezes o cabo fez um vinco e ele não consegue deslizar para dentro do conduíte, beleza? Então a liberdade desse cabo aqui dentro desse conduíte, daqui até lá em cima, a gente precisa aferir também. Chega de papo e bora para mão na massa. Vamos facilitar a nossa vida e a da transmissão. Desci todas as marchas aqui. Vamos soltar esse câmbio. Allen 5. Aqui não tem segredo. Soltamos o câmbio. Agora a gente instala o alinhador de gancheira. E a gente checa esse alinhamento aqui, se está tudo perfeito ou se existe alguma divergência no que a gente fez inicialmente. Crio o meu ponto de referência, como eu sempre falo para vocês, eu uso o bico como referência. Vamos lá então. Puxar meu conjunto para cá do pé de vela para facilitar a minha vida. Criei meu ponto de referência, vamos lá medir. Encostei nele aqui, certinho. Show. Agora eu jogo ele 180 graus para cá, vou ficar passando na câmera aí algumas vezes, desculpa aí. E faço a medida para o lado de cá. A gente tem 1 milímetro aqui, já encostou no meu ajuste, certo? Na minha medida, e eu tenho 1 milímetro em relação ao aro aqui. Não vou mexer? Não, vou mexer sim. Ah, mas é pouca coisa. Eu sei, mas essa pouca coisa pode me render uma diferença depois. Beleza? Agora que eu já fiz o ajuste, já desempenei ela para o lado de cá, eu vou refazer a minha referência aqui, ó. E ir para o lado de lá. Agora a gente vai ver se está alinhadinho ou não. Vamos lá. O bico está aqui.
Maravilha. Agora sim, ó, chega até a roçar na roda. Perfeito. Agora a gente vai mover a referência aqui para cima e fazer perpendicular ao outro. Mesmo procedimento. Aqui é uma questão de calma. E paciência para fazer certinho e fazer uma vez só, né? Vamos ver aqui, fiz a minha referência lá em cima. Opa, aqui tá legal, ó. Não tá não. Vamos lá, de novo. Vou criar a referência aqui embaixo e vou levar para cima agora. Acho que tá perfeitinho na realidade. Mesmo esquema, também pega. Então, a gente tinha uma divergência no ajuste nesse sentido. Nesse sentido, estava perfeito. Eu achei que a gente estivesse fora, mas eu tinha feito a medida errada. Então, por isso que eu fiz o recheck, medi aqui e trouxe aqui para cima agora. Tá perfeito. Parte de alinhamento finalizada. E agora, como a gente falou, vou soltar o cabo aqui, que eu poderia ter soltado antes, facilitaria a vida, mas é tranquilo. Soltei o cabo, eu quero ele realmente solto, para verificar a liberdade que ele tem. Aqui ele está dentro do conduíte já, mas nada impede o movimento. Então o que eu vou fazer? Vou tirar o conduíte daqui, ó, e verificar que ele mexe facinho, olha lá, ó, no câmbio, ó que beleza. Por que ele não passa daqui? Porque aqui tem um vinco. Aqui tem um vinco. Na hora que esse vinco encontra o conduíte, não funciona. Como está fora da área de atuação, tá ótimo. Então não temos problema com o cabo. Maravilha. Terminou? Aproveita que o câmbio está solto. Dá uma boa limpadinha nele, tem pedaços que você não consegue acessar. E olha que curiosidade. Montando o câmbio do jeito certinho, cadê aquela barriga enorme que tinha aqui? Desapareceu. Não dá pra gente seguir sem a gente ter certeza de que o comprimento da corrente, quando ela está no cogzão, e aqui por ser coroa única, na coroa, ele tem a sobreposição de dois elos. Vamos fazer o teste, porque isso daqui influencia diretamente na qualidade da troca de marcha. Então, com a facilidade do PowerLink, tá aqui. Deixa ele separadinho, isso aqui é um 2 para perder. E aí a gente vai fazer o seguinte. Tiro a corrente do câmbio, passo no cog maior, no caso aqui 51 dentes, e aí a gente vem passar na corrente e a gente vem medir a sobreposição que esse cara tem, que tá enorme. A gente precisa tirar um elo externo e o elo interno para resolver aquela barrigona lá. Então eu vou pegar e abrir nessa região aqui, ó. Primeiro elo fechado, segundo elo fechado. Com a ferramentinha na mão, a gente vem aqui, posiciona legalzinho. Ferramentinha nova da Pro, bem legal. E vamos abrir. Instalou, rompeu o espacinho que tinha lá, empurra o pino. Segue a vida. Deixa os missing links apostos aqui, vou deixar ele aqui no chão. E a gente segue passando a corrente no câmbio. Eu costumo fazer assim, ó. Deixo esse pedação pro lado de cá. E aqui eu passo no menor cog, com a embreagem desativada, claro, né? A gente não quer fazer força à toa. Abro o câmbio, jogo ela lá atrás, puxo ela por aqui. Eu achei essa uma das formas mais fáceis de passar a corrente. Passou pela polia de tensão, iguala ela mais ou menos, para ela não cair. Instalo o link de trás atrás e o link da frente na frente. Trago aqui. Se eu quiser usar o alicate, eu posso colocar aqui, ou eu posso simplesmente jogar a corrente ali para cima, ó, devagarinho. Quando ela passar aqui, ó, eu freio a bike e pronto. Travou. Garantir gancheira desempenada, corrente do tamanho certo. Vamos para os ajustes. Vou fazer a limitação inferior aqui, aproveitando que eu estou sem o cabo, e a superior aqui, e depois a gente passa o cabo, beleza?
a lenzinha 2 milímetros, se não me engano. Vamos ver. 2 milímetros. Vou fazer a inferior. Então como é que a gente vai fazer? Vou abrir, vou fechar na realidade até ela subir para a 11ª marcha. Subiu aqui, vou abrindo de 1/4 em 1/4 até ela descer. Desceu, mais 1/4. Maravilha. Agora eu vou jogar lá em cima e ver o que acontece. Devagarzinho. A corrente tende a pular lá para trás? Não tende. Desse jeito eu não vou nem mexer no meu limitador por enquanto. Depois a gente faz o fino com o cabo instalado. Segura o câmbio para ele não descer de uma vez. Desceu para o último cog. Agora a gente passa o cabo. São 2 guias. Ele chega por aqui, faz a volta aqui embaixo e vai ficar uma ponta como a chave aqui, ó. A gente passa ele aqui. Estica o que tem que esticar. E trava com a ala em 4. Pontinha sobrou aqui, maravilha. Encosta mais um pouquinho, para não correr o risco de você começar a ajustar e ele soltar. E agora a gente vai para o ajuste propriamente dito. Para o ajuste é o seguinte, a gente vai ativar a embreagem aqui, afinal é assim que a gente precisa ajustar e não com ela solta. E vamos lá. Estou rodando aqui embaixo, tá tudo bem com o meu limitador. Certo? E aí eu vou subir uma marcha para fazer o teste de tensão do cabo. Subiu. Temos um barulho, não sei se vocês notam aí, ó. Muito provavelmente está esticado demais. Vamos subir mais uma. Ó o barulhão. Querendo trocar de marcha de maneira a subir. Mesma coisa. Vou voltar. Como eu já tenho o diagnóstico que esse cabo aqui está esticado demais, eu venho aqui no meu limitador, no meu ajustador, vou voltar ele 4 voltinhas, 5, para a gente começar. Vamos lá? Entrou, entrou sem reclamar, mais uma, também, também, também. Vamos subindo até o cog de 51 ali. A subida foi ótimo. O que a gente vai fazer? Espaçamento entre polia, guia e o cog de 51. Além 2, são 2 parafusos aqui que fazem as limitações superior e inferior e a tensão a gente vem aqui. Dei uma aproximada nela, diminuí o gap que tinha. Vamos testar a descida. 2ª marcha, 3ª marcha, 4ª. Tem uma raspadinha em algum lugar, ó, vamos lá. Tá ouvindo aí? O que a gente faz nesse momento? Eu vou vir aqui no meu trocador e vou simular um pouquinho mais de tensão no cabo. Se o barulho sumir, eu preciso de tensão. Se o barulho não sumir, provavelmente está muito esticado ainda. Vamos testar? Estiquei, piorou. Então tá faltando, tá sobrando tensão. Vou voltar mais um negocinho, 2 cliquezinhos. Sobe todo mundo lá de novo. Beleza, vamos do 0. 1ª marcha, 2ª marcha, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª agora, 8ª, ó o barulho, 9ª, 10ª, um barulhinho, aqui é freio, 11ª, 12ª. Vamos testar então, a gente tem um problema na 8ª marcha. 2ª, 11ª, 10ª, 9ª e 8ª. Subindo, não faz barulho. Agora vamos da 7ª para a 8ª. 7ª, 8ª. Temos um barulhinho. Vamos soltar mais um cliquezinho aqui.
Na verdade eu vou soltar mais 2. Qualquer coisa a gente volta um. Vamos lá? Estamos na 7ª, vamos para a 8ª. Sumiu. 9ª, quietinha. 10ª, 11ª e 12ª. Vamos subir? Vamos descer. Maravilha. E agora para finalizar o teste, esses testes extremos finalizam a validação do ajuste de transmissão. Um dos diferenciais dessa bike em questão é que a gente montou a conversão tubeless, tá? 3 meses depois, a gente precisa dar uma olhada no nível do fluido, ver se a conversão tá legal. Como não teve vazamento, show de bola. O que a gente vai fazer é o seguinte: a gente vai esvaziar esse pneu, mas antes de esvaziar, lembra que eu falei que a gente precisava dar uma olhada na pressão, para sugerir uma pressão um pouquinho maior? Aí a gente esvazia, pega o ponto a 180 graus do bico, abre e completa o selante. Tá legal? Eu não vou fazer a inserção com seringa por aqui. Eu vou abrir, porque eu quero olhar lá dentro o estado que tá, e aí eu mostro para vocês. Vou fazer isso tanto aqui quanto ali. Quando você vai desmontar um tubeless e ele tem esse aspecto líquido aqui ainda, ó, é ótimo, tá? É bom que esteja assim, quer dizer, não secou, né? A maioria das pessoas faz o tubeless e nunca mais mexe, isso é um problema. Então, só para mostrar para vocês ali dentro, tem líquido lá ainda, certo? Eu vou tirar, medir quanto tem, completar com um total de 120, esse mais o que faltar para 120. E aí, por conta dessa melequeira e tudo mais, eu vou deixar vocês num time-lapse aí, só para vocês entenderem o que está acontecendo, porque senão eu não consigo dar muita informação, beleza? Tá aí, processo todo feito, bonitinho, faltam as finalizações. Ela tá prestes a ganhar o chão. Ganhou o chão, a gente vai lá fora. Eu vou levar vocês para dar o rolê de teste comigo, para a gente validar umas coisas. Validou, a gente volta para cá para finalizar. Bora! Galera, na hora do teste, o que é importante? O teste serve para validar absolutamente tudo que a gente fez. Então a gente vai passar marcha a marcha, a gente vai fazer a subida e a descida de marcha, vai checar folga de caixa de direção. Outra coisa que a gente vai aproveitar para checar, pressão de pneu deu certo depois do pedal. Aqui a gente vai fazer o shakedown, que a gente vai botar para rodar e ver se tudo aquilo que a gente escolheu coisa fazer o resultado. Bora! Galera, aparentemente as marchas todas certinhas, a única coisa que eu precisei fazer foi dar um tapinha na 8ª marcha, 2 cliquezinhos para cima.
E é isso aí, galera. Todo o resto tá lindo e maravilhoso, bike quietinho. Agora a gente volta pra oficina para dar sequência. O cara tem a moral de fazer um vídeo cheio de recomendação, sai sem capacete e sem máscara. Falar pra você, viu, pessoal? Faça o que eu digo e não o que eu faço. Qual é a necessidade realmente de fazer uma intervenção mecânica, né? Uma revisão com 300 km? O grande lance é o seguinte: toda vez que você quer baratear custo, toda vez que você quer diminuir custo, você trabalha de maneira preventiva. Você se programa para lá na frente você ter a grana que você precisa investir aqui. E esse é um grande problema. E eu venho aqui bater nessa tecla porque é uma coisa que funciona, pessoal. É uma coisa que eu já testei, é uma coisa que eu já testei comigo ou com os clientes da Connect. Então são coisas que funcionam e dão resultado. E eu quero passar isso para vocês. E eu não estou cobrando absolutamente nada por isso. O conhecimento é bom para a gente poder disseminar. Eu gosto quando vocês me mandam mensagem falando: pô, fiz isso, deu tal resultado, fiz aquilo, deu tal resultado, obrigado, pô, melhor canal. Eu gosto muito disso porque eu gosto de compartilhar, né? E esse modelo do preventivo resolve. Então vamos lá, um exemplo. A bike veio com 300 km, beleza. Chega de falar de 300 km, né? O que eu ganho com isso? Na verdade, o que meu cliente ganha com isso? Conseguir medir desgaste de corrente. A corrente está com um pouquinho menos de 0,25. Essa corrente vai até 0,50. Tá? Um pouquinho menos não, bastante menos, um 0,15, aí o medidor da Park2 entra até meio forçado. Essa corrente, normalmente, ela não dura mais do que 900 km. Se ela já tem 300, isso quer dizer que em 600 km, ela vai ter zerado. Se ele não troca uma corrente dessa em 900 km, ele mata cassete e mata coroa, sem falar em polia. Aí o serviço triplica, quadruplica de preço, sendo que era simplesmente você se atentar a uma data de troca. Vamos lá. Essa bike foi comprada no mês de agosto. De agosto para novembro, 3 meses. 3 meses, 300 km por mês, 100 km. É baixo porque ele tem outras bicicletas, viaja bastante e tudo mais. Legal. O que eu ganho com isso? Eu ganho com isso que eu posso falar para ele: alô, cliente, beleza? Se programa para daqui uns 6 meses, 5 meses, se você der uma aumentada nessa taxa de pedal que você faz, para você fazer uma troca de corrente. Se você deixa passar isso e avisa para o teu cliente ou para você mesmo, esquece de se planejar, na hora que você vai olhar, putz, já passou do desgaste, o que eu faço? Não faço nada, eu já matei minha relação. Então essa é uma das formas de você se prevenir, você dividir aí o teu fardo de investimento de grana, de modo que atenda a tua necessidade lá na frente. Falei de corrente, mesma coisa, pneu. A expectativa do meu cliente são 4.000 km com o pneu, é uma média que ele roda. Eu não sei se dá, mas aí eu consigo fazer uma estimativa para ele. O que eu vi? 20 libras de pressão aqui, 18 libras de pressão aqui, extremamente baixo. Eu não consigo fazer isso funcionar com uma pressão tão baixa. O tubeless é legal, mas muito, muito baixo não tem como, certo? Então qual que é o nosso ponto aqui? Calibrei com 30 libras, se não me engano, quando ele veio buscar a bike era 28, 25, agora está com 30, 27, para que a frente acompanhe um pouquinho da traseira, e eu quero tirar o desgaste, porque imagina, o pneu ele está assim. Normalmente na reta vai me desgastar aqui, só que os meus cravos laterais estão com desgaste tão alto quanto o do meio, quer dizer, o pneu está muito flat. Se ele está muito flat, eu posso investir um pouquinho mais de pressão, por isso que a gente fez assim. Esses checkpoints que a gente consegue fazer na bike, que eu estou passando para que vocês façam aí na casa de vocês, são importantes por isso. Você consegue diminuir teu custo lá na frente, saber quanto você vai gastar, acelerar o teu desempenho com relação a isso. Com isso você consegue prever os seus gastos. E aí você consegue acelerar o teu caminho de troca de bicicleta, porque você guarda o dinheiro certinho para cada coisa. Você não vai simplesmente chegar no mecânico, o mecânico fala, ó, tem esse caminhão de coisa para trocar. Aí a grana que você estava trocando para a próxima, você investe toda na mesa. Né? Então eu acho que esse é um modelo que funciona, eu tenho me dado muito bem aqui e que eu acho que é uma realidade que a gente precisa trabalhar no brasileiro. E nada de errado nisso, né? Não ensinam isso pra gente.
mas eu acho que é uma coisa que a gente precisa fazer. João, e performance? Você fala de performance, mas eu não estou entendendo, eu estou com dificuldade. Então esse vídeo aqui é para esclarecer. Eu vou fazer um outro falando do tal do 70-30, mas hoje eu quero falar para vocês meio por cima e justificar o porquê que eu bato na tecla da performance. Há estudos, tá? Se você procurar na internet por aí, 70-30, o que isso quer dizer? 70% do seu 100%, 70% do teu desenvolvimento é treino e alimentação, 30% do seu desenvolvimento é equipamento. Quer dizer que muito mais do que 50%, muito mais do que metade do teu empenho e desenvolvimento tem a ver com alimentação e com treino? Show! Só que isso daí tá todo mundo falando, que tem que treinar, e que pra mim é óbvio, e que tem que se alimentar direito, e que pra mim também é óbvio, tá? Por que a gente bate tanto no 30%? Porque o 30% é isso aqui que a gente faz, é ter o equipamento correto, é saber escolher as peças de upgrade que você vai botar, é saber fazer a manutenção necessária que você precisa fazer, é saber trocar uma peça de maneira consciente, é não rasgar a grana. Os 30% tá aqui, nisso que a gente está fazendo. Só que assim, 30%, qualquer coisinha, você consegue quebrar esse 30% em 10%. Se você não tiver perfeito o equipamento, isso vai impactar no teu 30%, porque 30% é um pedacinho de nada do 100%, diferente do 70%. Por isso que é a minha chatice de bater no ponto de tá fazendo barulho? Vamos investigar. Tá difícil de trocar marcha? Vamos regular. Tá com folga? Vamos fazer. Ah, o freio não freia. Poxa, além de segurança, isso influencia na performance de descida completamente. Entendeu? Esse é o meu ponto de aumento de performance. Se você não garante que a tua bicicleta tá quase perfeita ou perfeita para rodar, os seus 30% você está negligenciando. E é isso que você quer? Eu acho que não. Chega da gente falar de 70%. Tem muita gente falando nisso. E eu tenho certeza que você já se alimenta de um jeito legal, tem um peso legal ou procura um peso legal e tem suas planilhas de treino. Agora vamos falar daquilo que ninguém fala, que é o equipamento. Como é que você consegue cuidar do teu equipamento melhor do que o mecânico? Desse jeito, de maneira preventiva, de maneira assertiva, de maneira a você entender o que acontece, os porquês do que acontece, regular o que precisa regular, planejar o que precisa planejar e aumentar teu desempenho cada vez mais. Tua curva vai ser cada vez maior. É isso que eu quero que vocês entendam. A gente vai bater um papo melhor a respeito do 70-30 ainda, mas esse é o meu ponto sobre performance. Se você deixa o equipamento na mão de qualquer pessoa, os teus 30% que já não são muito, vão lá embora, tá bom? E era basicamente isso que eu queria falar para vocês. Vou deixar umas últimas cenas aí fazendo o torqueamento, lubrificação da corrente. Você concorda? Não concorda? Gostou? Não gostou? O que você acha? A gente está aqui para discutir, a gente está aqui para conversar. Esse é o meu ponto de vista e essa é a minha filosofia e é isso que eu tento vender para as pessoas. Funciona, custa menos, é só felicidade, beleza? Não concorda ou concorda? Deixa aqui nos comentários, vamos bater um papo legal aí. Sugere vídeo para a gente gravar. E eu espero que vocês tenham curtido. A gente se encontra numa próxima aí e um abraço para todo mundo. Valeu!